Olá, pessoal! No vídeo anterior, então, a gente aprendeu a calcular determinantes de matrizes de ordem 1, 2 e 3, tá? Hoje, a gente vai estudar, aprender, né, sobre o menor complementar e os cofatores dessas matrizes. Então, o que é o menor complementar? O menor complementar, ele é representado por D e J, tá? O I e o J, lembrando que eles representam a posição do elemento dentro da matriz. Então, o I representa a linha em que ele está localizado e o J a coluna. Então, o menor complementar de um elemento de uma matriz quadrada é o determinante dela, eliminando-se a linha e a coluna às quais o elemento pertence, tá? Então, para a gente encontrar o menor complementar, a gente vai ter que eliminar a linha e a coluna que o elemento está localizado, tá? Vamos para um exemplo aqui. No exemplo 1, eu quero determinar o menor complementar dos elementos A13 e A32 dessa matriz aqui, tá? Então, lembrando que menor complementar é representado pela letra D, tá? Não confundam com determinante, tá? Determinante, como a gente viu no vídeo anterior, é representado pela palavrinha det, tá? Então, aqui, ó. Eu quero o menor complementar do elemento A13. Então, o que eu vou fazer? Representação, né? Eu vou eliminar a primeira linha e a terceira coluna. Eliminar a primeira linha e a terceira coluna. Agora, eu vou montar uma nova matriz com esses elementos que sobraram aqui. Eu vou calcular o determinante dessa nova matriz, ok? Então, aqui eu coloco o menos 5, o 0, o 1 e o 3. Agora, eu vou conseguir calcular o meu menor complementar. Então, lembrando que é sempre o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. 1 vezes 0 dá 0. Então, vai ser sempre o da direita menos o da esquerda. Menos 15 menos 0 vai dar menos 15. Ok? Então, esse é o menor complementar deste elemento aqui, ó, da primeira posição, da primeira linha e da terceira coluna, que é o elemento 3, tá? Agora, o elemento eu quero calcular o menor complementar do elemento A32, tá? Vou só apagar aqui pra gente refazer. Então, eu quero o menor complementar do elemento 32. O que vai acontecer? Quem que é o elemento 32? É o que está na terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna, é esse elemento aqui. Então, eu vou eliminar, né? Terceira linha, segunda coluna. Agora, eu vou formar uma nova matriz com esses elementos que restaram aqui. 1, 3, menos 5 e 2. E vou calcular o determinante da mesma forma que a gente aprendeu no vídeo anterior. Então, menor complementar do elemento 3, 2. Diagonal principal, 1 vezes 2 dá 2. Diagonal secundária, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Agora, sempre direita menos esquerda, tá? Ou seja, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, que é o negativo 15.
ok? Então, o menor complementar do elemento desta posição vai ser 2 mais 15, que vai dar 17, tá? E assim eu poderia fazer para qualquer elemento que está dentro dessa matriz. Como são 9 elementos, então a gente teria 9 menores complementar, tá? A quantidade de menor complementar é a mesma quantidade de termos que tem dentro da matriz. No exemplo 2, determinar o menor complementar dos elementos A1, 2 e A2, 2, tá? Então, vamos fazer aqui pro primeiro, né? Então, o menor complementar do elemento A1, 2. Ou seja, eu tenho que eliminar a primeira linha e a segunda coluna. E vou calcular, né, o determinante dos elementos que sobraram. Nesse caso, o único que sobrou foi o 2. E como a gente aprendeu no vídeo anterior, o determinante de uma matriz de ordem 1 por 1, né, que só possui um elemento, é o próprio elemento, ok? Agora, para calcular o menor complementar do elemento 2, 2. Então, eu vou eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Então, eliminando aqui, ó, eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Então, o único elemento que sobrou foi o 5. Então, agora eu calculo o determinante dessa matriz ali, né? Que, como só possui um elemento, é ele mesmo. Entendido? Então, é tranquilo o menor determinante, menor complementar, né? Acho que antes eu falei menor determinante, né? O menor complementar, tá? Corrigindo, menor complementar. Então, bem tranquilo de fazer. Você vai eliminar a linha e a coluna que está localizado o elemento e fazer o cálculo do determinante dos elementos que restaram, ok? Agora, a gente, então, vai para parte de cofator, tá? Cofator é indicado por C e J, C maiúsculo, e o I e o J, novamente, indicam a posição na linha e na coluna do elemento, tá? A gente vai usar sempre essa fórmula aqui, ó. Então, C e J vai ser menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar desse elemento, que é o que a gente viu anteriormente, tá? Então, a fórmula parece ser assustadora, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, ok? Então, vamos ver o exemplo 1 aqui. Ó, determinar o cofator dos elementos A21 e A33 da matriz A abaixo. Então, o elemento A21 é a segunda linha, primeira coluna, ok? Então, ó, o C21 é o que eu quero, tá? Vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J. O meu I é o 2, o J é o 1. 2 mais 1, né, vai ser o 3. Vezes o menor complementar do elemento 2, 1. Então, vou eliminar a segunda linha, eliminar a primeira coluna. Então, vezes o determinantezinho dos elementos que sobraram, que é o 5 e 4, 0 e 5. Então, 5, 4, 0 e 5, ok? Então, o cofator da posição 2, 1 vai ser menos 1
elevado a 2 mais 1 é 3, ok? Vezes, aqui eu vou abrir um parênteses, para mim colocar o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui dentro. 5 vezes o 5 dá 25, menos 0 vezes o 4 dá 0, tá? Então, o cofator da posição 21 vai ser menos 1 elevado a 3 é menos 1, vezes 25 menos 0 é 25. Menos 1 vezes 25 dá menos 25. Então, o cofator é bem fácil também. Vai ser o quê? Vai ser o menor complementar ou o menor complementar com sinal contrário. Por quê? Por causa desse menos 1 aqui, ó. Se esse menos 1 for elevado a um número ímpar, então vai ficar com sinal negativo. Se esse menos 1 for elevado a um número par, então vai ficar com sinal positivo. E o sinal positivo vezes o próprio menor complementar vai continuar sendo ele mesmo, tá? Então, o cofator, em resumo, vai ser o quê? É o próprio menor complementar ou o menor complementar apenas com sinal contrário, ok? Vamos fazer aqui do ladinho agora o cofator do A33. Então, vamos lá. Se eu quero o cofator do elemento 33, então, vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3, tá? Vezes o menor complementar do elemento dessa posição, ou seja, eu vou eliminar a terceira linha e a terceira coluna e vou calcular o determinante dos elementos que sobraram, que no caso é o 3, o 5, o 2 e o menos 2, tá? 3 e 5, 2 e menos 2. Então, o cofator vai ser menos 1 elevado a 6, vezes o determinante dessa matriz de ordem 2 por 2. Então, diagonal principal, ó, 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2 vezes 5, 10. Então, o cofator da posição 3, 3, ó. Menos 1 elevado ao número par vai ser positivo 1, tá? Ó, menos 1 elevado ao número ímpar, negativo 1. Se for elevado ao número par, vai ser positivo 1. Vezes o menor complementar aqui, que vai ser, então, menos 6 com menos 10 dá menos 16. Então, o cofator desse elemento 3, 3 é menos 16, ok? Então, o que basicamente eu fiz? Calculei o menor complementar, né? Menor complementar. Se o índice aqui, ó, a soma dos índices I mais J for ímpar, vai ser sinal contrário. Se a soma desse I mais J for positiva, né? Aliás, for par, então o cofator vai ser o próprio menor complementar, ok? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição.